Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu falo do anime, da mina que é tratada como cara e dessa vez na sua parte 10. Que é aquilo que o anime tá muito próximo de terminar, só que esses últimos episódios estão tão bons quanto no começo. E dessa vez tivemos um contexto de como o Jun descobriu que Tomo na verdade era uma garota. E também de como aconteceu o namoro entre o Jun com a Mizuzu, que digamos que ela não estava sendo tão honesta quando disse que só começou a namorar com o Jun pra esfregar na cara de outras garotas que gostavam dele. Na verdade era um outro motivo, só que a gente vai ver isso mais pra frente. E só lembrando que caso você tenha perdido algum vídeo de Tomo-chan, aí no card vai estar a playlist completa, então é só conferir depois, beleza? Mas só se liga que esse episódio ele tá muito interessante. E dessa vez já começa sendo uma maratona escolar, que o Jun e a Tomo já começaram fazendo uma aposta, que basicamente quem perdesse ia ter que pagar as bebidas por uma semana. Que claro que a Tomo topou, assim dando início à partida, que dava pra ver inclusive que tanto a Carol como a Mizuzu estavam muito empolgadas com isso. E nisso tanto o Jun como a Tomo eles estavam tão concentrados na aposta que eles já estavam bem distantes dos outros alunos. E enquanto isso a professora, pagando de esperta, ela estava acompanhando a corrida de moto, que o Jun e a Tomo vendo aquilo, é claro que eles não iam deixar ela passar na frente mesmo que eles estivessem em desvantagem, tá ligado? Só que chega um momento no percurso que é dado o fim da corrida para as garotas, que vem aquele estalo na mente do Jun mais uma vez de que na verdade a Tomo é uma garota. Só que a Tomo mesmo assim ignorou a placa e quis continuar o percurso. Isso porque ela não queria abandonar a disputa entre os dois. Então ela só ignorou a placa e continuou correndo com o Jun, mas isso custou muito caro, porque eles estavam tão um querendo ganhar do outro que a Tomo acabou caindo no chão. Basicamente ela já estava com febre e essa corrida acabou piorando a situação. E isso aconteceu porque ela passou a noite treinando e meio que sobrecarregou a Tomo. Então o Jun teve que carregar ela até um local que ela pudesse ser atendida por um médico. E por conta disso passa um tempo que a Tomo já acorda no hospital dormindo abraçada com a Carol. E a Mizuzu também estava mega preocupada, mas a Tomo só tinha pegado um resfriado. Só que quando ela conta pra Tomo que houve, né, enquanto ela estava desmaiada, que o Jun ganhou a corrida carregando ela, que foi uma loucura isso que ele fez, tá ligado? Então é quando o Jun chega pra ver como que ela tá, e a Mizuzu fala que a Tomo, ela nunca fica doente, então era pra ela se aproveitar dessa situação. Basicamente a Tomo deixasse mimada por ele, tá ligado? Então na hora que eles já estavam indo embora, o Jun pergunta se ela já tá conseguindo andar porque daqui a pouco a mãe dela tava chegando. Só que a Tomo pede pra ser carregada pelo Jun igual ele fez antes, dando a desculpa de que ela não tava acordada, então ela queria se lembrar do que aconteceu, tá ligado? Então não teve jeito, o Jun acabou atendendo o pedido da Tomo, que ela até acaba falando mais ou menos assim: nossa, como você cresceu, hein? É, você também ficou grandona. Mas no fim foi quando ele levou ela até o carro e eles se despedem, com a Tomo mais uma vez agradecendo pelo que o Jun fez, né? Só que ele fala que isso não foi nada demais e ele repete a mesma frase que ela falou na infância, que basicamente é: sempre que você tiver problemas, é claro que eu vou te ajudar. Afinal o cara treinou muito pra fazer pela Tomo o que ela fez por ele antes. Só que foi bem engraçado essa parte porque depois que a Tomo foi embora, o pai dela veio correndo que nem louco com uma cebolinha na mão. Eu só acho que ele tava bem preocupado, hein? E nisso é quando corta pro dia seguinte e o Jun vai ver como que a Tomo tava. E ela já tinha melhorado e finalmente a Tomo resolveu devolver aquele videogame que ele emprestou pra ela há 10 anos atrás. Afinal ele ganhou uma maratona carregando ela nas costas. Com certeza ele já se tornou um cara mais forte que ela. Só que a Tomo diz que não é pra ele pôr na cabeça que só por conta disso ele pode vencer ela em tudo. E o Jun fala que não tem nada contra dos dois estarem em pé de igualdade, que na verdade isso é muito bom. Só que depois disso é quando volta um pouco no tempo e mostra quando os dois entraram pra mesma escola, que o Jun tava bem ansioso pra se encontrar com a Tomo, até chegou a imaginar como que ela ficaria de uniforme. Só que quando ele vê a Tomo com uniforme feminino, ele acabou zoando ela naquele momento, porque até aquele momento que ele conhecia a Tomo, ele pensava que ela era um garoto, que foi um choque tanto pra Tomo que descobriu que ele vê ela como um homem, e pro Jun que descobriu que ela era uma garota. Ela até contou pra Mizuzu o que houve e a Tomo também ficou bem desanimada. E o Jun também estava pensando sobre isso porque explicou muita coisa, a forma como ela se vestia, e a Tomo também usava o banheiro feminino. Ele até se questionou que é muito burro por nunca ter percebido isso, porque tinha gente que chegava até ele e perguntava se os dois namoravam porque eram bem próximos. Que depois disso ele foi na classe da Tomo, né, porque eles não estudavam na mesma turma, que viu umas amigas dela perguntando a mesma coisa que a Tomo acabou respondendo: ah, que nada. Pra começo de conversa ele nem me vê como garota. Que depois disso que aconteceu, a Tomo tava ali conversando com alguns amigos de classe, que o Jun tava chegando e a Tomo foi cumprimentar ele, só que o cara deu um vácuo nela como se ela nem tivesse ali. Mas que porra
porra é essa? Que convenhamos que o Jun foi muito babaca, só que depois que ele soube que a Tomo era uma garota, ficou muito difícil pra ele conversar com ela como antes, saca? Tanto que se passou um ano que ele começou a evitar a Tomo por conta disso, e depois de tudo isso que aconteceu, os dois só conversaram o necessário. O Jun até queria pedir desculpas, só que ele não sabia como fazer isso sem ser um incômodo, saca? E ao mesmo tempo que isso tava rolando, a Mizuzu se sentia cada vez mais tendo uma personalidade bem diferente da Tomo, que basicamente ela não conseguia mais acompanhar ela. E ao mesmo tempo que isso estava rolando, o Jun acabou pensando que se ele tivesse uma namorada, esses mal entendidos deixariam de existir. E ao mesmo tempo, a Mizuzu queria alguém que desacelerasse a Tomo nem que seja um pouquinho. E foi basicamente nesse momento que os dois se encontraram. E eles conversaram um pouco, que a Mizuzu foi bastante sincera. E ela fala que se ele e a Tomo não se entenderem logo, pode ser que eles nunca voltem a ser o que eram antes. E que era pra ele parar de ficar triste e ir logo fazer as pazes com ela. Só que meio que o Jun ignorou o que a Mizuzu falou e simplesmente resolveu pedir ela em namoro, ou seja, como a Mizuzu precisava de alguém pra desacelerar a Tomo e ele queria alguém pra ficar entre eles pra ninguém achar que ele namorava com a Tomo, meio que a situação acabou sendo conveniente pros dois. Só que aquilo, a Mizuzu se ferrou um pouco porque os dois têm jeitos parecidos. O Jun ele é tão energético quanto a Tomo, e nós já vimos também o que aconteceu, o namoro deles durou mal 3 dias. E eu não vou entrar muito nesse assunto porque a gente já viu anteriormente como é que foi o namoro do Jun com a Mizuzu. Tanto que por ele ser energético, o Jun também só namorou com ela porque ele precisava de uma namorada que era pra ninguém pensar que ele tinha algo com a Tomo. Então acabou que essa ideia dos dois não deu muito certo. Então foi quando a Mizuzu ia terminar com ele, só que o Jun acabou terminando primeiro. Temos que concordar que o namoro desses dois foi o pior, só que pelo choque da Mizuzu não ter terminado primeiro, ela já tava com ranço só de ouvir o Jun chamar ela pelo primeiro nome, e disse pra ele nunca mais fazer isso. Eu achei muito engraçado a reação da Mizuzu, tá ligado? Nisso foi quando o Jun resolveu tomar coragem de ir falar com a Tomo depois de um ano, que claro que ela tava muito bolada por ele ter evitado ela por tanto tempo, que enquanto ele tava pensando em uma forma de pedir desculpas, que a Tomo já chegou na voadora perguntando por que ele evitou ela por mais de um ano e voltou a falar com ela do nada. E ele fala que é porque as pessoas achavam que eles namoravam e ele não queria arrumar problemas pra ela. Só que a Tomo diz que ele se preocupou com algo que é muito estúpido, que se eles querem ficar juntos, dane-se o que os outros pensam, saca? Então a Tomo pergunta o que ele realmente quer. E o Jun responde, né, que só quer estar perto dela como sempre. Então basicamente foi assim que eles voltaram a ficar próximos. E o Jun pensa que tanto ele como ela mudaram, mas ele quer encarar ela direito. E foi só agora inclusive que o Jun percebeu uma coisa, que ele realmente acha a Tomo muito bonita. Parece que finalmente tá encaminhando pra eles avançarem, né? E agora só restam mais 2 episódios pra finalizar o anime e me parece que vai ter só uma temporada mesmo. Então todo o desenvolvimento vai ser feito nesses 2 últimos episódios. Então comenta aí parte 11 que é pra mim saber se vocês querem a continuação dos últimos episódios de Tomo-chan, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.